ministrar uma palavra, é interessante que a gente receba essa palavra com entendimento assim, o que a igreja precisa, né? Não eu. Porque a minha mente pode querer uma coisa, mas a igreja é aquilo que Deus quer que a igreja receba. Aí então eu ouvi algumas notícias na internet e eu passei a refletir sobre aquilo. Eu falei, eu vou digerir esse entendimento que Deus está me dando, só que eu preciso de uma passagem, né, para mim trabalhar isso que o Senhor está me dando. Aí um dia eu sentei na mesa da cozinha, eu abri a Bíblia, eu abri na passagem que eu precisava. Eu falei, amém, Senhor, então é isso mesmo que a igreja precisa, o Senhor confirmou. Aí eu dei um grito assim, falei, uau, minha filha estava na sala, falou, mãe, o que foi? Eu falei, nada não, é Deus, porque às vezes eu tenho isso, é Deus. Então, vocês devem ter ouvido na mídia a respeito do suicídio de um pastor, dia 10, né, faleceu um pastor de 28 anos, ele se suicidou. Dia 12, outro pastor, um pastor bem conhecido, Júlio César, né, ele era ex-presidente de uma comunidade no Rio de Janeiro. A esposa dele saiu na varanda da casa e encontrou simplesmente ele enforcado. E um pastor que todo mundo tinha ele como um líder. Eu fiquei pensando, Senhor, o que é isso, né? E não só ele, quantos pastores? Aí se você for na internet e procurar saber, você vai ver quantos casos tem de pastores, de filhos de pastores, de cristãos conhecidos. E eu perguntei, Senhor, por que está acontecendo isso com a tua igreja, com os teus filhos? Nós somos aqueles que têm que resgatar as vidas e está acontecendo isso. Aí o Senhor foi ministrando algo no meu coração, né? E a título de curiosidade, cerca de 11 mil pessoas tiram a própria vida no Brasil por ano. Enquanto nós estamos falando aqui, alguma pessoa está se suicidando. Infelizmente, né? E muitos cristãos no meio. Isso que entristece mais ainda. Vocês conhecem aquele autor de livros, Augusto Cury, né? Ele escreveu um livro que chama Ansiedade, Como Enfrentar o Mal do Século. E ele fala assim nesse livro, que nós estamos vivendo, nós nunca tivemos uma geração tão triste como essa. Adolescentes fechados no próprio mundo, na internet. A gente vê muitas crianças. Quando você vai no restaurante, você pode ver a mãe, o pai do lado e uma criança no celular. Você vai fazer uma visita, a criança no celular. Então, a gente está vivendo assim dias muito tristes. As crianças estão se fechando no mundinho delas. E esse professor, escritor, né, Augusto Cury, ele fala assim, mães, por favor, se atentem a isso. Levem seus filhos para jogar bola, levem seus filhos para plantar uma árvore. Resgata aquilo que nós vivemos, né, na nossa adolescência, quando a gente era criança. Como a gente brincava na rua, tá certo, hoje está tudo mais perigoso, tem que tomar mais cautela. Mas mesmo assim, sai acompanhado, vai plantar uma árvore, tomar um sorvete. Cuidado com esse negócio. Eu falo por mim, que eu tenho filho adolescente também, a gente tem que vigiar mesmo, porque eles estão fechados no mundinho deles, e quando chega o período da adolescência, aí a coisa complica, porque a cabeça deles vira um turbilhão, eles acham que eles podem tudo, que eles sabem tudo, de repente ele se vê envolvido num problema, não sabe como resolver, como eu tenho visto bastante adolescente. Uma judiação, você lê a reportagem, você chora se você vê, né? Que deixam cartas falando da dor. E minha filha é psicóloga, ela fala assim, mãe, as pessoas que tiram a própria vida, elas não querem morrer, elas querem tirar a própria dor do coração. Isso é mais triste ainda, né? Saber que nós, como igreja, a gente poderia resgatar essas vidas, como o Senhor nos ensina, nos dá sabedoria, né? Então, entre jovens e adolescentes, a taxa subiu desde 2002, teve um aumento de suicídio de 30%. É muita coisa, é muita coisa. Por que eu estou falando tudo isso?
O que será que está faltando para nós como igreja? Agora eu vou falar como igreja. Eu não vou falar agora as pessoas que estão no mundo, né, que não tem a quem recorrer. Mas dentro da igreja, o que está faltando para nós? Ao ponto da pessoa querer tirar a própria vida. Eu creio que quando eu me fiz essa pergunta, eu respondi para mim mesma. Está faltando um relacionamento com Deus. Porque muitas vezes a gente vem à igreja assim. E o que nós temos feito? O apóstolo sempre pergunta isso, né? O que nós temos feito com a palavra que o Senhor tem nos dado? O direcionamento que o Senhor tem nos dado, o que nós temos feito com ele? Temos colocado em prática, ir atrás de gente que precisa, ou nós temos, essa palavra não é para mim? Muitas vezes a gente vem, ao invés de vir com a enxada, né? O apóstolo também fala, para puxar para a gente palavra, a gente vem com a pá, falar, se aquele lá tivesse aqui, né? Não, mas a palavra é para mim. O que eu tenho feito com tudo aquilo que Deus tem me dado? Eu tenho sentado na minha casa, me relacionado, buscado a palavra, buscado entendimento. Ou eu tenho, essa palavra é, irmão. Graças a Deus que nós como igreja, a gente tem visto um crescimento, uma maturidade na igreja. Então hoje nós estamos, eu creio que aptos para sairmos lá fora e resgatarmos vidas. Mas nós precisamos cada dia mais nos aprofundar nesse relacionamento. Então nós vamos agora na nossa passagem bíblica, que está lá em Atos. Eu só fiz uma introdução, mas eu não vou me demorar, tá? Não se preocupem. Atos 17. Gabriel. Eu vou ler, uma passagem um pouquinho extensa, mas a gente lê rapidinho. É 17, de 16 a 33. É o discurso de Paulo em Atenas. Se você começar a ler aqui no capítulo 17, você vai ver que Paulo, Silas e... Paulo, Silas e... Deixa eu ver aqui. Paulo, Silas e... Paulo e Silas. Eles estavam pregando numa cidade que chamava Tessalônica, aqui no capítulo 17. Aí, como eles... Estava havendo muita conversão ali, houve um tumulto, os judeus começaram a ficar bravos. Mas o que é isso que Paulo está falando? Esse Jesus, ressurreição, gente se convertendo a Jesus. Aí levantou um tumulto na cidade. Aí eles tiveram que fugir, ali no versículo 10 do capítulo 17, eles foram para Bereia, que era uma cidade ali perto. Quando eles chegaram ali na cidade de Bereia, também houve tumulto, porque os judeus de Tessalônica souberam que eles estavam lá, foram lá e fizeram também uma confusão. Aí o que aconteceu? Paulo teve que fugir para Atenas. Ele foi lá como se fosse esconder de todo o tumulto que estava ali, né? E aí acontece isso. Capítulo 17, a partir do versículo 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, ele estava esperando ali Silas, né? Isso. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus, os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? Tagarela chamaram Paulo, né? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Repete, religiosos. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Repete comigo: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe,
Sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem dá vida a todos, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, prata, pedra, trabalhados pela parte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. Ou seja, nunca mais, né? A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Está aqui, né? Até 32. Então, quando ele chegou lá em Atenas, diz a história, se você for estudar, que Atenas hoje é a capital da Grécia, né? Então, se você for lá, você vai encontrar todas essas antigas ruínas que existiam na época de Paulo. Só que, comparado a placas de trânsito na nossa cidade, lá era um Deus, um altar, uma imagem, mais do que placas de trânsito que nós teríamos na nossa cidade hoje. Todo lugar que você fosse tinha. Porque a mesma cidade... Atenas é uma cidade que foi consagrada a deusa Atena na época. Então era uma idolatria assim fervorosa. E Paulo, por ser tagarela, né, como fala a palavra, ou seja, ele não conseguiu ficar quieto. Ele foi passear na cidade enquanto ele esperava Silas ali, e ele foi olhando aquilo, ele não ficou quieto mesmo. O que ele fez? Ele foi pregar. Imagina ele falando da palavra. Se você for estudar sobre epicureus e estoicos, eu não vou ler tudo aqui, eu marquei, mas os epicureus, eles tinham uma filosofia que para eles o maior bem a ser alcançado era o prazer. Eles tendo prazer em tudo que eles fizessem, era só isso que importava, eles não se preocupavam com mais nada. E também não acreditavam em ressurreição. Para eles o que importava era o prazer daquele dia, daquela hora. Ressurreição para eles não existia. E os estoicos, um dos que Paulo também estava falando, eles eram indiferentes a tudo. Para eles tanto fazia, se a coisa era de um jeito, se era do outro, e também não acreditava em ressurreição. Então, Paulo falando ali, né, sobre ressurreição, para eles foi uma coisa totalmente nova, né? Imagina a ressurreição. E quando Paulo começa a falar, né, ali no versículo 22, Paulo fala assim, quando ele começa o sermão dele, né? Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. O que é religião? Muitas vezes a religiosidade, ela nos separa de Deus, sabia? Às vezes a gente vai falar assim, não, mas como, né? A minha religião é evangélica, a minha religião é tal, né? Só que a religião, muitas vezes, ela nos separa, porque a gente cria barreiras. Se você conversar com com irmãos de outra igreja, infelizmente a gente ainda tem barreiras, porque um crê de uma forma, a Bíblia é a mesma, só que é interpretada às vezes de maneira diferente. Uma igreja é a graça de Deus, é a diversidade de dons e ministérios, né? Uma igreja ela é mais específica na cura, outra no ensinamento, outra libertação, mas nós somos um povo, nós somos uma igreja, não são as igrejas, nós somos uma igreja. Então a gente teria que se relacionar com os irmãos, né? Ter liberdade de conversar, mas não, muitas vezes nós mesmos, por causa da religiosidade, a gente cria aquela barreira, e isso, ao invés de nos aproximar, nos afasta.
Graças a Deus que Deus tem levantado a vida do apóstolo Paulo na nossa cidade e que isso está caindo por terra, né? Graças a Deus, a gente tem se relacionado com outros irmãos e isso é maravilhoso, porque faz parte do corpo. É a diversidade de ministérios, diversidade de dons. É maravilhoso quando a gente se reúne, um conta experiência do que viveu, o outro conta experiência do que viveu na igreja que ele pertence. É maravilhoso isso. Só que às vezes a gente está servindo um Deus. Aí quando eu vi aqui no versículo 23, né, que Paulo fala assim: encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido, porque adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Eles estavam servindo, tinha até um altar ali que era o Deus desconhecido. E se você for estudar a história, esse altar que estava escrito ao Deus desconhecido era o único altar do Deus verdadeiro. Que uma pessoa no passado, ela erigiu aquele altar ali porque ela também não conseguia viver no meio daquela idolatria, no meio daquelas coisas tão supersticiosas. Ele fez um altar, ele falou, não, tem que ter uma coisa diferente disso tudo. E ele conheceu a Deus e ele erigiu esse altar ao Deus desconhecido. Esse era o único verdadeiro ali, mas que eles não conheciam. Aí eu fiquei me perguntando também, será que nós temos conhecido o nosso Deus na sua totalidade? Muitas vezes, eu e meu marido, pela graça do Senhor, a gente faz visitas nos lares, é uma bênção, a gente ama fazer isso. E às vezes a gente até se depara com pessoas que são cristãs, passando por dificuldades, por problemas. Irmãos, todos nós passamos, quem não passa, não é mesmo? Mas só que o que difere é a maneira como a gente passa por esse problema. Qual é a nossa reação diante desse problema? E se nós não tivermos um relacionamento com Deus, de busca mesmo incessante, de lágrima, de choro, de se colocar aos pés do Senhor, de orar, de buscar a palavra, quando o problema vier, nós não vamos saber como resolver. Por isso que a gente ouve falar de suicídio no meio da igreja. São problemas que a pessoa tem gravíssimo, porque para ela chegar a esse ponto, né, é muito triste. Quando eu vejo esse tipo de notícia, eu choro, porque eu falo, Senhor, será que ela não tinha uma pessoa para ir buscar ajuda? Então, quando a gente tem algum tipo de problema, vamos buscar ajuda sim. Converse com o apóstolo, converse com algum pastor, uma pessoa que você tem confiança, buscar ajuda. Mas o nosso relacionamento com Deus, ele tem que estar acima de todas as coisas. De todas as coisas. Não tem como a gente frequentar a casa do Senhor, voltar para casa e ser o mesmo. A gente ouve muito falar, né, que a palavra de Deus ela faz duas coisas, ou ela muda você igual você não fica, ou você fica pior, né, porque você fala, não, isso não é para mim, eu não quero, você deixa de lado, sai correndo de medo. Mas se você se apegar às coisas do céu, buscar as coisas de Deus, é totalmente diferente a reação que nós temos diante dos problemas. Problemas, eu repito, todos nós temos, não tem como nós fugirmos disso. Nós estamos na terra, nossa natureza é humana, é carnal. Então, agora, o problema é realmente como a gente reage a tudo isso. Qual é a nossa frequência, né? De estarmos na presença do Senhor, de nos alimentarmos da palavra. Eu ouvi um comentário de uma pessoa que falou assim que um amigo dele perdeu o óculos. Eles eram na igreja de manhã, depois chegou em casa, bem, cadê meu óculos, cadê meu óculos? Não achava esse óculos, passou dia, não achava o óculos. Precisava fazer uma campanha para ver onde que está o óculos, porque o óculos sumiu do nada. Passou a semana, quando foi no domingo de manhã, retornou à igreja, o milagre aconteceu, o óculos apareceu, estava no meio da Bíblia. Então você imagina, como que você vai nutrir um relacionamento com Deus, um relacionamento com o Espírito Santo, se nem a Bíblia em casa você não lê, que é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela, quando você lê ela, você se alimenta, ela se torna vida. Ela internaliza dentro da gente e aquilo nos dá força, nos dá sabedoria, nos dá graça, nos dá discernimento para discernirmos onde nós estamos errando, onde nós estamos pecando, né? Então não tem como você viver sem oração. Como que nós vamos viver sem oração? A oração é o combustível do cristão, né? A oração é o que lubrifica a nossa armadura.
Nós temos a armadura, né, do Senhor sobre a nossa cabeça. A oração é o que dá a lubrificação para a nossa armadura. É por isso que nós ficamos resistentes, nós ficamos fortes, nós somos vencedores, porque nós buscamos no Senhor. E pôr o óculos, senão não lê. Aí no versículo 24, Paulo fala assim, né? O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas. Tá certo? Ele fala assim que Deus ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas quando nós estamos aqui, nós somos a igreja, né? A igreja vai à igreja. A partir do momento que o primeiro cristão chega aqui, a igreja está formada. Só o templo em si, para Deus, né? Ele pode estar aqui sim, mas um templo vazio para ele não é nada, não significa nada. Agora, quando o cristão chega aqui, o primeiro cristão chega aqui, a igreja está formada. Então é aí que Deus habita, porque a igreja está ali. Então, através de nós, a igreja é formada. E a gente sabe também que a saúde espiritual de uma pessoa, ela é medida, ela é determinada pela frequência dela à igreja. Porque se você perceber que algum irmãozinho some da igreja, pode ver, ele está com problema. Pode buscar, pode ir atrás, pode... Vem, irmão, vem, volta para casa. Porque realmente o que determina a saúde espiritual do cristão é a frequência à igreja. Aí com tudo que você recebe aqui, você vai recebendo combustível, né? Vai adquirindo a força necessária para o dia a dia. Aí ele fala também da idolatria, né? No versículo... Deixa eu ver aqui. No 25. Não é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. No versículo 28 ele fala assim: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. No Senhor nós vivemos, nos movemos e existimos. Ele é a força que nós precisamos. Quando a gente vem à igreja, nós temos que participar com o nosso coração totalmente aberto. Porque se você vier à igreja com a mente fechada, será que o que Deus pode fazer? Se você realmente vem à igreja já com a sua mente, suponhamos, vem uma pessoa aqui e você fala assim: não, hoje essa palavra não é para mim, aquilo que eu falei, né, da pá, essa aqui não é para mim. Então, Deus não pode trabalhar, não tem como Deus fazer algo na nossa vida se nós não estivermos com o nosso coração totalmente aberto. E uma das coisas que veio à minha mente, eu não sei nem por que eu vou falar, mas talvez alguém precise ouvir, é a respeito da Santa Ceia. Sempre quando a gente toma a Santa Ceia, é algo, pelo menos para mim, é maravilhoso. Eu recebo assim, o culto de Santa Ceia para mim, é o culto, o apóstolo sempre fala, tira a melhor roupa que você tem, né? Arruma o seu cabelo, põe o melhor vestido, porque realmente a Santa Ceia, ela é um fortalecimento na vida do cristão. O cristão jamais pode deixar de participar de uma Santa Ceia, a não ser por um motivo realmente extremamente, né, importante, que não dê realmente. Mas se não, é o combustível que a gente precisa, porque quando Jesus ceiou a última vez com os discípulos, ele disse assim: fazei isso em memória de mim. Então, quando nós fazemos isso, o que acontece? Além de nós estarmos relembrando aquilo que Jesus fez por nós, eu sempre falo isso para as crianças lá no centro educacional. Eu falo assim, eu pergunto para eles o que é a ceia, né? Aí eles respondem: é o corpo e o sangue de Jesus, é tão bonitinho. E às vezes alguma igreja até estranha o fato da gente ministrar a ceia para as crianças, mas vocês podem ter certeza, nossas crianças são diferenciadas. São umas crianças que eles nunca vão comer nada enrolado, eles nunca vão ficar para trás onde eles estiverem. Tem criança aqui que já prega com autoridade para as pessoas, prega na escola. Então, o fato deles receberem Santa Ceia lá, serem ministrados, é algo maravilhoso. Eu fico muito emocionada quando eu vejo eles com os olhinhos fechados, sabe, com um pãozinho assim. É muito, muito lindo.
E eu vou trazer um ensinamento para vocês. Vocês já sabem, né, a respeito da Santa Ceia, mas estudando mais profundamente sobre isso, foi feita uma pergunta: onde que Deus habita? Onde Deus habita? Responde aí. Deus habita no nosso espírito, né? Nosso Deus é espírito, habita no nosso espírito. Mas no nosso corpo, em que parte do nosso corpo Deus habita? Ou Deus habitaria? Aí eu fiquei pensando sobre isso. Depois, eu aprendi o seguinte: quando nós somos formados à imagem e semelhança de Deus, o que Deus fez? Ele formou o homem e soprou no homem o fôlego de vida, não é assim? Nós sabemos pela palavra, está lá em Gênesis. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida. E quando você recebe o ar, para onde o ar vai? O ar vai para o pulmão, não é? Mas ele fica no pulmão? Não. Ele cai na corrente sanguínea. Então, estudando sobre isso, chegou-se à conclusão que Deus habita no sangue, no nosso sangue. Porque você pode ver, a pessoa morreu, a primeira coisa que acontece, ela fica gelada. Provavelmente a vida está ali. Então, quando aquele oxigênio vai para o sangue e o sangue recebe o oxigênio, ele recebe vida. Então, quando você toma a Santa Ceia, lembre-se sempre disso, você está recebendo o sangue de Jesus. O suco que você recebe passa a ser, simboliza, né, o sangue do Senhor Jesus. E tudo de Jesus que você internaliza dentro de você é vida. É vida. E você tome a Santa Ceia de qualquer jeito. Jamais. Se você tem alguma coisa para acertar, acerte. Peça perdão, confesse. Mas tenha realmente isso como uma atitude de consagração. Que é um privilégio para o cristão. O participar da Santa Ceia. Nos traz crescimento, nos traz fortalecimento. Nós somos fortalecidos. Amém? Só a título de curiosidade mesmo. Eu fiquei de pedir a imagem do aerópago, né, para você. Aonde Paulo foi pregar, eu pedi para o Gabriel achar uma imagem desse aerópago que está lá no versículo 19. Achou, né? Imagina Paulo ali no meio. Eu não creio que estivesse cheio ali, mas creio que tivesse bastante gente, né? E ele lá pregando, e a maioria das pessoas que estavam ali ao redor, esse lugar existia porque era aí que se fazia reuniões de concílio, reuniões importantes eram feitas nesse lugar. É um nome chato, aerópago, mas é interessante saber. Imagina Paulo ali, rodeado de pessoas, tudo idólatra, tudo esses filósofos, né? A gente sabe dos filósofos maiores que existem, Plutão, Sócrates, Platão, né? Sócrates, né? Que começaram a surgir a filosofia em Atenas. Imagina a situação que Paulo ficou. Eu fiquei pensando, eu falei, já pensou se fosse eu ensinando para esse povo? Misericórdia, né? E ele não se intimidou. Ele foi tratado como tagarela, mas ele continuou. Ele continuou e falou tudo que ele tinha falado. E a respeito da idolatria, ele falou também. Ele não deixou barato, não. Ali no versículo 29 ele falou: sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, prata ou pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Aí ele fala no versículo 30 também: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Quando nós somos ignorantes, Deus não leva em conta. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Então, quando a gente parte, às vezes a gente fica falando assim: não, eu não sou idólatra porque eu não tenho nenhuma imagem de escultura em casa. Mas a gente sabe também que a idolatria não é só isso. Idolatria vocês já sabem, né? Tudo que ocupa o lugar de Deus no nosso coração. Não é? Muitas vezes, filho. Quantas mães, né, idolatram os filhos? Gente, você não pode falar nada, você não pode fazer nada, que parece que você está mexendo num
negócio, né? Lógico, nossos filhos preciosos, né? A Lu vai saber. Amamos nossos filhos, mas Deus sempre acima de todas as coisas, de tudo e de todos. De tudo e de todos. Quanto carro, casa, quantas coisas a gente põe no lugar de Deus, sem mesmo, às vezes sem perceber. O marido, a esposa. Então a gente tem que realmente nos arrepender por situações que a gente tem vivido. Muitas vezes tem tomado tempo, tem tomado o espaço que é de Deus. Nos arrepender. Também eu queria falar da importância da festa de Hanukkah. Eu queria até contar um testemunho. Para você que esteve aqui, vocês viram que lindo que é, né? Nós comemos o sonho, que acendemos as luzes. E em 2010, a Bispa Nádia veio fazer. Tem alguém aqui que estava em 2010 aqui? Que teve uma festa de Hanukkah. Aí ela veio aqui fazer, e a gente, na hora de comer o sonho, ela falou assim: olha, você pegue o sonho e sonhe mesmo, coisas de Deus para a sua vida, que o sonho que você tiver, Deus vai trazer existência. Geralmente, eu não peço coisa material, eu só peço coisa espiritual, mas aquele dia eu precisava de algo material, que minha filha, né, ela precisava de um trabalho. Eu falei: Senhor, o Senhor conhece a minha necessidade, então esse sonho é meu, e eu creio que o Senhor vai trazer existência. Foi no comecinho de dezembro, porque a festa de Hanukkah né, no começo de dezembro. Quando foi dia 20 de dezembro, ela começou a trabalhar. 20 de dezembro. Quem começa a trabalhar dia 20 de dezembro? Aí essa festa de Hanukkah aconteceu a mesma coisa. Minha filha mais nova, até eu falei para ela: filha, eu posso te chamar para você dar um testemunho? Ela falou: se você me chamar, eu não vou. Eu falei: tá bom, então eu conto. Mesma coisa. Ela tinha o contrato de trabalho no hospital e terminou esse contrato agora no comecinho de dezembro. E ela: ai mãe, onde que eu vou trabalhar? Porque está tudo tão difícil. Eu e meu marido: fica em paz, fica tranquila, que Deus já está trabalhando, fica em paz. E eu não fiquei nem preocupada, sério mesmo, não fiquei. Falei: Deus, o Senhor tem algo melhor. O Senhor tirou esse, deu tempo desse, encerrou o ciclo, o Senhor tem algo melhor. Aí, orando tudo, e quando foi a festa de Hanukkah, a hora que o apóstolo falou do sonho, falei: de novo, Deus, eu tenho um sonho, o Senhor sabe qual é. Minha filha precisa de um trabalho. Que dia é hoje? Dia 21. Ela ligou, foi fazer a entrevista, começa a trabalhar dia 9 de janeiro. Então, o que eu quero dizer com isso? Tudo aquilo que você fizer, realmente crendo que Deus está trabalhando, que Deus está agindo, você se entregar, irmãos, não tem para ninguém. Deus é maravilhoso, Deus ele vem no nosso socorro, Ele supre a nossa necessidade, Ele supre a nossa carência, Ele supre coisas que você nem sonha. Paulo fala, né? Aquilo que o nosso ouvido não ouviu, os nossos olhos não viram, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então nós só temos a ganhar. Agora o que nós precisamos é de realmente conhecer o poder que o nosso Deus tem. Não só de ouvir falar, como Jó disse, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. E é diferente você conhecer Deus de ouvir falar e de você ver Deus agir na sua vida. É totalmente diferente. Porque só Ele sabe aquilo que vai no fundo do seu coração. Só Ele sabe. Mais ninguém. Então vale a pena. Agora, para a gente ir terminando, vamos lá em Isaías 4, Isaías capítulo 4, versículos 5 e 6. Olha lá a festa. Isaías 4, 5 e 6. Aqui Isaías fala assim no versículo 5: Criará o Senhor sobre todo o monte de Sião e sobre todas as suas assembleias uma nuvem de dia e fumaça e resplendor de fogo chamejante de noite. Porque sobre toda a glória se estenderá um dossel e um pavilhão, é o que fala aí. Só que se você for ler na tradução judaica, o original, ela não fala dossel e pavilhão, ela fala tabernáculo. Então você vai ler assim: porque sobre toda a glória se estenderá um dossel e um tabernáculo, os quais serão para a sombra contra o calor do dia e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. O que é tempestade?
É um problema que a gente está passando, né? Uma tempestade que se levanta. Se você habitar no tabernáculo, você vai passar por essa tempestade e vai sair daí vitorioso, maior do que quando você entrou nela. Com experiência para contar, com vida, a sua vida mais forte ainda, o seu espírito fortalecido, porque a provação na vida do crente nada mais é do que experiência. Muitas vezes a gente se engana achando que, ai, coitadinho de mim, eu nasci para sofrer, eu não vou ser feliz nunca, Deus. Não, a provação na vida do crente é para fortalecer. Então, se você habitar no tabernáculo, o que é o tabernáculo? O tabernáculo é o Senhor Jesus, que a gente sabe que Ele veio tabernacular, Ele veio habitar no coração do homem. Se você habitar nesse tabernáculo, se esconder nesse tabernáculo, ele vai ser sombra contra o calor do dia, ou seja, contra o problema, né, contra a dificuldade, e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Que coisa maravilhosa que é isso, você saber em quem você crê, em quem você pode se abrigar, em quem você pode confiar, não é mesmo? E também, no Salmo 91, Salmo 91, conhecido de todo mundo, né? Conhecido de todo mundo. Salmo 91, 1. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. Aqui fala o que habita no esconderijo do Altíssimo e não o que visita de vez em quando. Eu tenho que habitar. Quando eu habito no esconderijo do Altíssimo, eu descanso à sombra do Todo-Poderoso, do Onipotente, e digo ao Senhor que Ele é o meu refúgio, o meu baluarte, o Deus meu em quem eu confio. Aí o resto vocês já conhecem, né? Que é bem conhecido esse capítulo. Então, irmãos, o que eu queria passar para você é isso. Que tipo de relacionamento que nós temos tido com Deus? Se todo problema tem nos estressado, tem nos feito, às vezes, pensar em parar, em desistir, o que está faltando para que eu realmente me apegue ao Senhor, para que eu realmente encontre o abrigo que eu preciso na hora da dificuldade, na hora da tribulação, na hora do problema? Porque Deus, Ele é santo, né? E a gente sabe que a santidade é um atributo de Deus e que, como os atributos eternos de Deus são onisciência, onipresença, onipotência, santidade, e esse atributo eterno de Deus é o único atributo que Deus, Ele fala que a gente pode copiar Ele. Porque lá em Levíticos Ele fala assim: sede santos como eu sou santo. Então é possível ser santo, é possível ser separado, não tem nenhum atributo eterno de Deus que seja, né? Deus não fala nada para você, seja onipotente como eu sou, seja onisciente como eu sou, seja eterno, não. Isso é característica dele, exclusiva dele. Agora a santidade, que ele é santo, nós podemos ser também. E se ele fala ser santos como eu sou santo, é porque nós podemos ser. E o que é ser santo? Ser separado, o apóstolo fala sempre, né? Ser incomum. O crente, quando ele é santo, ele é incomum. Ele não participa de coisas que você vê o mundo participando. Ele não coloca roupas, né? Que você vê o mundo. E às vezes é fácil? Não é fácil. Muitas vezes você está num ambiente que é difícil. É difícil. Eu tenho assim pena, sabe, dessas pessoas que trabalham no comércio, que ficam o dia todo lá. Eu vou, às vezes, comprar uma roupa, eu saio de lá com a cabeça desse tamanho, porque é umas músicas, no último, aquelas músicas horríveis, né? Horrível. Outro dia eu quase pedi para um gerente baixar um pouco o som. Falei: meu querido, eu vou comprar se você baixar esse som, porque eu não estou suportando. Aquelas músicas, sabe, que depois fica na cabeça, né? Então você vai chegar em casa, imagina, né, as irmãs que são vendedores, não é fácil. Professores que estão na sala de aula, aqueles alunos, né, maravilhosos, não é fácil. Você chega em casa, você está totalmente contaminado. O que nós temos que fazer? Se descontaminar, né? Se descontaminar para realmente
entrar no santuário do Senhor e receber do Senhor tudo aquilo que Ele tem para nós. Porque se você for no curso do mundo, quando você vê, você está indo, a coisa está indo e você está se deixando levar. Mas o santo, nós como filhos, realmente nós temos que ser separados, ou seja, incomuns. Onde nós estivermos? Sim, onde nós estivermos. Pela nossa natureza humana, irmãos, não é fácil. Porque a carne é carne, né? A carne é carne. Mas o Senhor, Ele nos deu o Espírito Santo dEle, que realmente para a gente poder vencer, né? Todas as nossas dores, as nossas dificuldades, os nossos problemas. O Senhor vence por nós todas as nossas guerras, todas as nossas lutas. É Ele que guerreia as nossas guerras, que trabalha em nosso favor. Amém? Deus cuida de mim, na sombra